Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um dos trabalhos que a Casa de Caridade nos oferta, em bastante luz, em bastante paz, nos entendendo-nos como irmãos a caminho da luz da evolução, sabendo de que este é um momento necessário para que estejamos impulsionando as nossas almas para a felicidade. E a felicidade não é aquilo que nós esperamos do nosso mundo. Como nos disse nosso Mestre amado Jesus, a verdadeira felicidade não é deste mundo. A verdadeira felicidade está no mundo interior, nos nossos atributos, nas nossas benfeitorias que temos dentro de nós, que estará fazendo com que galguemos para a verdadeira felicidade, que é a felicidade ao deixarmos o plano da terra, alcançarmos o plano da luz, ao plano dos irmãos beneméritos que sempre nos deixam todo o seu amor e toda a sua paz diante dessas oportunidades. E um desses, como já sabemos, é nosso irmão José de Mococa, nosso amigo querido, mentor da Casa de Caridade, que nos oferta, que nos dá de bandeja assim, para nós. Tome, sedente, alimente-se do amor que eu estou aqui vos dar, porque este amor estará trazendo a verdadeira felicidade para o seu mundo, para a sua vida, para o estado em que você se encontra, para a sua libertação eterna. Gente, quem vai fazer a palestra hoje vai ser o nosso irmãozinho Esmeraldo. Nosso irmão Esmeraldo, ele já fez inúmeras palestras aqui na casa, acho que já dá desde 1885 fazendo palestra aqui na casa, né? Quando o Livro dos Espíritos foi lançado, né? Ele já estava pensando, cadê? Nosso irmão Esmeraldo faz tempo que já está fazendo aqui as palestras na casa. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de receber os ensinamentos, né? E é muito importante, né? Aquelas pessoas que têm experiência, aquelas pessoas que não têm experiências, também podem receber, pode fazer boas palestras, né? Temos que estar uns aos outros nos ajudando para que sejamos tendo essa oportunidade de fazermos palestras maravilhosas, né? E a palestra maravilhosa não é aquela palestra rica, cheia de palavras difíceis, não. A palestra maravilhosa é aquela palestra que sedenta amor, carinho, que as pessoas sentem aquilo que nós queremos dizer. Essa é a palestra maravilhosa divina que acalenta os nossos corações, não é verdade, Sandra? Então vamos lá, Esmeraldo vai falar sobre a matéria de hoje, é no rumo do mundo de regeneração, tá bom? Fica à vontade, Esmeraldo, peguei a folhinha dele. Nós e Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tenho uma oportunidade enorme de fazer a caridade hoje. Semana passada, uma hora dessa, a gente estava ouvindo Paulo, uma voz dócil, dando-nos lições bem de perto, né? Com a sua família aqui presente, e muito nos alegrou. Hoje, a oportunidade de fazer a caridade de me ouvir, com a diferença do Marco Rio entre eu e Paulo. Mas, gente, o propósito é a gente junto estar participando dos ensinamentos por Jesus a nós apresentado. E o livro No Mundo de Regeneração, que foi psicografado pelo Divaldo, e é um livro muito atual, uma coisa muito recente, uma coisa bem próxima aí dos nossos dias, da pandemia em que a gente vem atravessando. A Evangelista nos diria o Chico, tudo passa. Para falar desse livro, antes porém, é 2 capítulos dele que eu vou tentar apresentar, mas antes porém, eu vou estar mostrando o seguinte, tem-se lido nas oportunidades que a gente se prepara lá embaixo, antes de subir nas reuniões de sexta-feira, um trecho do livro de desobsessão, ditado pelo nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e para não recortar, eu vou ler rapidinho. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante. As vibrações disseminadas pelo ambiente de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários
aos variados com delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas, sofredoras e até mesmo oratória, inspirada pelos instrutores espirituais. São elementos essenciais, mesmo indispensáveis, a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservarem-se imaculados, portanto, intactas as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque assim, não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade, a inconsequência, a maledicência, a intriga ou o mercantilismo e a mundanismo, e ruído e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias é, portanto, para a agremiação que tais coisas permitem, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Um centro espírita, onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de inspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, ao invés de gargalhar, divertindo, se pratique a prece, ao invés do estrepido de aclamações e louvores inéditos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, ao invés de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou os seus guias espirituais. Um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Essa mensagem tirada desse livro, dita pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a gente tem lido ela lá embaixo, vivendo a preparação para subir nas reuniões de sexta-feira. E a semana passada a gente fez isso, leu ela. E na quarta-feira
agora, a gente estava aqui embaixo reunido e foi apresentado umas fotografias antigas aqui da casa. A dona Antônia, o seu José, o eletricista, o seu João Maiolo, o Douglas, o Aguinaldo, falecido, né? Aquele pessoal todo, isso, pessoas de mais de 20 anos atrás. E forma no partido daí uma rodinha onde se encontravam o Carlinhos, a Fátima e a Márcia. E animadamente eles comentavam, por ter visto as fotos, sobre a dona Antônia, sobre o seu João, sobre todos. E se demoraram um pouco mais, com ênfase e carinho, falando da dona Antônia. Isso quarta-feira passada, ontem de ontem. Subimos, começou a reunião, a sessão, e a dona Antônia se manifestou. Agradeceu a todos pelo carinho da lembrança que a ela foi emitido. Não nos mostrou de uma forma meio rápida a sua situação no plano espiritual. Nos deu informações de quase todos possível para ela, como se encontravam, né? E foi assim alguma coisa muito gratificante. Quando nos diz aqui o Dr. Bezerra que é para que a gente, num templo espírita, viva essa condição mental aplicada o tempo todo. Então, vê, a gente teve no partido daí a vibração que eles, na rodinha lá, emitiram, recordando a dona Antônia, vivendo o pensamento elevado, indo à busca de acontecimentos meritórios, do mais por mais, foi tão grande que até a nossa irmã Luzia voltou. Fazia tempo que a dona Luzia também não vinha. A vibração deles foi tão grande que até a nossa Luzia se faz presente. Então, é preciso que a gente viva essas coisas de verdade. Viva essas coisas para o nosso crescimento. E essas coisas, aparentemente pequenas, é que está fazendo parte da nossa reforma íntima. Não adianta ficar falando dessa reforma, que eu preciso fazer a reforma, porque passo a vida de encarnado na Terra. Não se sabe quanto tempo vou ficar ainda encarnado, falando da reforma, mas não fiz a reforma. E fazer a reforma é se mudar dessas pequenas coisas. O Bezerra não falou que a gente tem que manter o pensamento elevado? Vamos procurar manter. O doutor Bezerra não falou para a gente se postar? Vamos se postar. Ninguém está vendo, não faz mal, eu preciso fazer a minha parte consciencialmente. Deixa os outros quietos. Não se preocupa com eles não. Sabe? O Rafael acabou de falar aqui na preparação de que a gente, chegando do lado de lá, pode viver a problemática de dizer: poxa, quando eu estava encarnado, eu devia ter feito aquele servicinho, eu devia ter ganhado aqueles minutos ali, tendo feito isso, deixei de fazer. Poxa, que mancada. Então, vamos esperar chegar do lado de lá para viver esses tipos de experiência, esses tipos de encontro. Deixei de fazer? Não, vamos procurar fazer agora. A gente dá a oportunidade de fazer já. E são essas coisas que, à vista, não vai ser notada por muita gente, mas a gente vai ter consciência que a gente vem mudando, a gente vem procurando se melhorar. Então, eu estou falando isso até no sábado também. Aqui a gente falava nos estudos, e foi uma elevação de pensamento tão coesa, que um mentor que se manifestou foi o Silas, dentro de uma união de pensamento que a gente alimentou aqui. O Silas se fez presente. Então a gente vê, eles estão nos dando os ensinamentos e nos provando na sequência, assim, por A mais B, é assim. Agora está dependendo de nós.
sabe, de levar isso a sério e procurar se dar, né, um pouco mais para esses fatos, para essas intituladas situações. No livro No Mundo de Regeneração, tendo visto ele, quem o leu, estudando ele, lendo ele mais de perto, eu, por exemplo, fui um deles, tanto é que eu estou mostrando esse meu desse jeito. Então, ele ainda não tinha sido lançado, eu já estava com ele na mão, com o escrito dele, e passei a prestar atenção no que o momento está requerendo, no que são os fatos apresentados pela pandemia, né? Porque ela atingiu o mundo, nos envolveu a todos, né? E o capítulo 11 apresenta a condição de irmãos nossos, né? Que a espiritualidade nos falou aqui. Alguns vão desencarnar por condição, inclusive natural, prevista pelo Pai. Outros vão tomar só um susto. Outros vão pegar e não vai se chegar a fatos mais agravados. Vai pegar, mas vai passar, vai sarar, vai ficar bom, né? E mostrou tudo isso para nós. E nesse capítulo 11 do Mundo de Regeneração, mostra que alguns irmãos, na época que se começou a se intensificar o vírus, alguns irmãos iam precisar passar pela experiência da reencarnação, mesmo com a leviandade, com as vicissitudes, com os desequilíbrios que eles apresentavam. Agora, tinha deles que não ia conseguir isso. A condição deles não ia se chegar a esse fato. Até eu comentei algumas vezes que não tinha na Terra determinadas irmãs com o útero preparado para receber essas situações desses irmãos na condição de desequilíbrio que eles se apresentavam. O que acontece? Ou ela tem que ser como a Maria, a mãe de Jesus, um equilíbrio assim que ela vai receber e ela tem postura, tem estrutura para viver a condição, ou tranqueira a altura dele para viver a lei de afinidade. E isso não acontece mais na Terra, sabe? A gente, inclusive, está com a condição de viver o crescimento, mas não temos mais a leviandade a ponto de estar recebendo eles na mesma condição vibracional. Então, eles não puderam se reencarnar. Mas alguns, dentro dos desígnios, tiveram a oportunidade. E eu estou contando isso por estar vivendo esse historiado todo mais de perto e acompanhando o livro. A minha filha casou e passa 3 meses, me liga numa alegria danada: pai, estou grávida. Fiquei contente com a notícia, seria mais um neto por ali. Mas passa 1 mês e meio, 2, ela liga chorando: pai, perdi o neném. E dá a notícia de que a médica lhe diz: ele estava se formando deformado. Se formava como o bebê, mas deformado. E precisava ele viver essa aproximação da Terra e voltar para o plano espiritual, e ela, por vivências de existências outras, viver essa experiência como mãe. E
para mim e na minha família foi ela, e tem também a Vanessa, e ela também viveu esse tipo de experiência. Ele se formava, deformado. Então só precisava viver esse tipo de passagem aqui pelo planeta, né? Aqui na nossa condição de encarnados, e voltar para a parte espiritual. No capítulo, esses fatos se deu nesse capítulo 11. O capítulo 15 mostra que a dificuldade que acontecia. O capítulo 15 mostra uma situação em que houve a intervenção, como não deixou de existir, ela não deixa de acontecer, do verme ao arcanjo. Todos estamos em Deus, todos somos protegidos e amparados, como nos mostra no Evangelho. Devemos ter respeito, carinho, compreensão para os nossos criminosos. Tão criminosos, são filhos de Deus. Então a gente não tem o direito de estar julgando, de estar atirando pedra e vai por aí afora. E o capítulo 15 então mostra que ninguém consegue ludibriar as leis universais. Nem se consegue também exceção. Quem deve vai ter que se harmonizar. Quem deve vai ter que viver a harmonização com essa situação de desequilíbrio que apresentou. Não tem como enganar o universo. E esse universo, entre aspas, é a nossa própria consciência, né? Você sabe o que você fez. Você sabe o que tem que se haver com essa dificuldade. E mostra então que após as análises que fizeram com bastante perspicácia, né, foi exposta a maneira mais eficiente para esses irmãos que se encontravam nessa situação, nesse contexto da pandemia, e que não iam poder nem se reencarnar por não ter essas duas situações que eu acabei de falar aqui na Terra, e esses viveram essa experiência delas, inclusive também estão precisando passar pela experiência, e aqueles mais vil mesmo, aqueles desequilibrados a toda prova, não tinha nem como, não tem nem como eles se permanecer aqui na Terra. Então, foi feito um estudo, foi feito um acompanhamento bem de perto, para que eles fossem transplantados daqui, com moradia e tudo. Eles foram banidos daqui da crosta terrestre, com a moradia e tudo. E nesse lugar que eles se residiam, que era numa zona de floresta, né? Aquele charco, aquele lodaçal, aquele charco, aquele lugar bastante fétido, né? Eles foram transportados e ficou só no lugar os túneis, né? O que era edificações da natureza, o que não era edificações da natureza, era coisa criada por eles, foi transportado com eles, moradia e tudo. Para completar o plano de transferência da cidade, tornava-se inevitável penetrar nos seus meados, dentro desses lugares que eles moravam,
para entender como ele estava ali enraizado, para ser tirado sem que houvesse um choque, um desgaste maior. E tudo aconteceu da melhor maneira possível. Haja vista, um dos mentores que estava lá e trabalhou arduamente, está trabalhando, haja vista, arduamente ainda, para que tudo isso se dê, é o nosso Orílio de Barçanufo. E nesse pântano, nessa condição toda, nessa situação ali apresentada, a gente foi encontrado a nossa irmã, a Rainha Santa Isabel. Essa Rainha Santa Isabel é a tutelar espiritual de Portugal, dona de uma bondade, como se fosse o nosso Ismael, que toma conta do Brasil, ela toma conta de Portugal. E estava nesse lugar, jogando uma rede, e aqueles que tinham vibração, que ainda comportavam ficar aqui no planeta, grudavam nessa rede e ela os recolhia. Agora tinha aqueles que batiam na rede, mas não tinha como se segurar. Jogava a rede de novo, ele batia na rede, mas a condição dele era tão deprimente, era tão vil, que ele não conseguia se segurar na rede. Mas os que conseguiam, a nossa irmã, a Santa Isabel, a Rainha de Portugal, recolheu a todos. E foi feito esse trabalho, né? E os que se encontravam em condições de mudanças, né, nas suas situações, foram tomados de arrependimento e socorridos, como todos nós o somos e o seremos o tempo todo, por sermos filhos de Deus. Falando isso e sobre isso, a gente vê que, olha, a gente está no centro dessa dificuldade, no centro dessa pandemia, com a felicidade de nos encontrarmos num templo espírita, de nos encontrarmos com a condição de tomarmos um passe, com a condição de ouvirmos situações dessa natureza, com condições de termos entendimento apresentado por N situações, para que a gente mude a nossa condição de pensar, de ver, de entender. Então, é uma felicidade que a gente não tem momentaneamente como expressar o de bom que a gente recebe dos planos mais altos. A gente não tem, porque olha, tem gente sofrendo, tem gente em dificuldade assim que a gente não calcula, e a gente, por felicidade, tendo problemas, tendo que enfrentar situações, né, não agradáveis, mas olha, é bem leve a nossa situação perante o centro que essa pandemia vem assolando em humanidade. E a gente está informado de que ela não vai se exterminar assim de uma hora para outra. Não vai, a hora que o último humano da Terra tomar a vacina, acabou o problema. Não, não. Tanto que a gente está vendo o pessoal que escolhe vacina, o pessoal que está querendo ficar rico vendendo vacina, o pessoal que, sabe? Então a gente vê que as nossas condições mentais são muito longe das realidades que a gente tem que viver de perto. São muito longe, a gente é muito preso aos bens materiais e distante do que se diz respeito ao crescimento espiritual. Então, por esse motivo, por essas condições, ela vai se demorar um pouco mais aí, até que a gente se melhore mentalmente. Nos é mostrado, né, o tempo todo, pela nossa mente,
que a gente busca, a gente tem essas enfermidades. À medida que a gente mudar essa nossa condição vibracional, mental, de equilíbrio, a gente suaviza a nossa vida. Não tem enfermidade que não passa pelo nosso espírito. Qualquer enfermidade que a gente esteja abraçado a ela, mesmo aquelas que a gente traz de existência a outra. E a gente tem conhecimento disso quando a gente viu a reencarnação de Sigismundo, e foi a ele dito: se você se regrar, você vai viver até 70 anos. Agora, se você não fizer isso, sabe, você vai viver alguns anos. Então, vê, a gente tem condição de se melhorar, de se trilhar os ensinamentos do mestre, se demorar, pelo menos, não vivendo tanta enfermidade assim, tanta dor, com tanto problema nos envolvendo. Depende dessa nossa condição mental, sabe? A gente tem que viver um propósito, viver o desejo e a vontade e a luta mesmo com ela. Outro dia eu falei para a Fátima: olha, eu sou todo grosseiro, falo alto, sou meio que pesado por ali, né? Mas com tudo, e por amar a minha moda, eu não sei o que é dor. Faz muito tempo que eu não sei o que é uma dor, uma dificuldade, uma enfermidade, sabe? Mas é amando que a gente vai conquistar essas situações. A gente tem que procurar amar. Aí, mas sabe, amar, entender o próximo, se doar por quem der oportunidade para nós. Observar a criança, ajudar o velho, ser mais bom dentro de casa, procurar ser mais tolerante, procurar entender mais os próximos ali. Como que a gente fica até frequentando as casas religiosas, querendo aparentar que ama a Deus, mas não trata bem quem está do nosso lado? Vive com intriga, vive com dificuldades, vive com desprezo. Desse jeito não adora essas situações difíceis e acaba nos abraçando de uma forma bem mais fácil. Então, vivendo a doutrina espírita, tendo já ouvido bastante coisas a respeito do ensinamento do mestre, está dependendo de nós aliviar essas dificuldades. É só a gente elevar o pensamento, viver a ação da prece, que a prece tem uma ação instantânea, como a gente viu na vibração então da semana, né? Pensando na Dona Antônia, a Dona Antônia se fez presente. Pensando nos mentores, os mentores nos inspiram, protegem e amparam. Então depende da gente estar praticando aparentemente essas simples coisas. Muita paz.